Que show essa banda Chapéu Preto, olha que espetáculo. A nossa convidada merece uma banda com jazz, com rock, com essas coisas bem da nossa época, né? Obrigado por ter vindo. Roseli Terezinha Tanque Ziber, a esposa do nosso estimado Aldo Nestor Ziber, o nosso colega, companheiro de trabalho, e por que não dizer amigo da velha guarda. Como eu sempre digo, Roseli, o Aldo não é amigo muito antigo, mas é da época que o arco-íris dava em preto e branco e que o pó só dava na prateleira. É verdade. Verdade, né, Roseli? Obrigado por ter vindo, fique bem à vontade no Na Boca do Povo. Hoje a gente vai fazer um programa diferente. Vamos fazer parte do programa com a nossa artista Roseli Ziber e uma parte do programa com o nosso estimado Aldo Nestor Ziber. Estimada, estava olhando aqui o seu currículo. É invejável, hein, o currículo. Eu gostaria que você ficasse muito à vontade no Na Boca do Povo. A RBA que está completando agora, dia 7 de dezembro, 17 anos no ar. Eu acho que foi uma coisa importante que veio para o Alto Vale, para o desenvolvimento de todo o Alto Vale, Planalto Serrano, uma parte, Médio Vale, e falar um pouquinho da sua história, a sua trajetória. Você que nasceu em Rio do Sul, pós-graduado em língua portuguesa pela FURB, Blumenau, e que tem o dom da pintura, da arte, do artista, aquilo que talvez muitas pessoas esquecem às vezes de valorizar. Mas como é importante quem gosta de ler, de pintar, de escrever, enfim, eu acho isso uma coisa fantástica. Obrigado por ter vindo, estimada. Tá, obrigada, Neri, boa noite, também boa noite aos telespectadores. Falando um pouquinho da minha história, do meu trabalho, eu comecei a trabalhar com pintura em 1990. Até então, eu dava aula, continuei dando aula, mas deixei um espaço para trabalhar com pintura. No início, comecei fazendo cursos com artistas que vinham de fora, fazia uma oficina de 1 dia, de 2 dias, entrei para a Associação de Artistas Plásticos de Rio do Sul e todos estes artistas que fizeram parte dessa trajetória foram importantes. Com cada um deles, você aprende alguma coisa que vai adaptando no teu trabalho, no dia a dia e nas técnicas que você vai adquirindo. Comecei participando de exposições coletivas e depois parti para as individuais. Nesse tempo, eu também conheci o Lindolfo Bell, da Galeria Suaçu, que foi muito importante na minha vida. Trabalhei com ele, participei dos leilões que ele fazia em Jaraguá, em Blumenau, Florianópolis, Camboriú, e era muito bom. Quadro que ia para lá não voltava. Não voltava? Não voltava, eram vendidos nesses leilões. Foi uma pena quando ele faleceu, porque eu acho que todos os artistas aqui da região perderam... Tiveram uma referência no Lindolfo Bell. Tiveram uma referência e perderam depois... Esse apoio? Esse apoio dele. Apoio. Foi Foi uma pena, porque até a própria galeria acabou fechando, né? Então foi bem triste assim, aquela época. Mas todos os artistas já tinham, cada um, a sua colocação, o seu referencial próprio, e a partir dali, cada um começou a lutar sozinho. Carreira solo. A carreira sozinho. Depois disso, participei do Pretexto, através do SESC, também com artistas de fora que vinham ministrar. Nós fazíamos trabalhos, participávamos de oficinas e de palestras. Participei da pintura dos orelhões, numa ocasião que teve aqui na cidade, há muitos anos atrás. Teve, né, a pintura dos orelhões. Participei da pintura com grafite na Fundação Cultural, foi feita uma parede inteira. E muitas outras atividades. Na praça teve uma vez, aqui no calçadão também, pintura em telas, em painéis grandes. Então, todas essas atividades que tinham, nós procurávamos participar, certo? Porque é dessa forma que tu vais pesquisando, aprendendo, né, colocando o teu trabalho à vista de todos. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Quando criança, adolescente, isso já estava, você já veio com essa fascinação pela pintura, pelo pincel, pelo quadro, pelo desenho, pelas cores, vamos dizer assim? Eu já gostava desde criança.
Desde a infância você sempre gostei das cores, mas você cresce, se torna adolescente, estuda e chega uma hora que tem que começar a trabalhar. Naquela época eu não tinha como viver de pintura, nem hoje não tenho como viver de pintura. E por isso que em 1990 eu ainda não estava aposentada, mas eu comecei a trabalhar junto com pintura. E no início, até quando eu comecei, foi mais um hobby, em princípio, mas depois você vai investindo. Quando começa as exposições individuais, é um investimento grande, com telas, com tintas, com molduras, e aí tu acaba vendendo algum trabalho e continua. Mas não é suficiente para poder viver só de arte. Pelo menos numa cidade como o Rio do Sul. Como o Rio do Sul, que é uma... Como o Rio do Sul. Eu teria que ir para fora, ficar meses fazendo cursos e outras, trabalhando com exposições fora, e em função também da vida de casada, com filhos, com trabalho em colégio, tu não conseguias fazer isso. Não dava. Ele ficou como um hobby Ele mesmo. ficou como um hobby no princípio, mas com muito profissionalismo. Sim, eu sempre procurei assim me organizar muito, trabalhar com planejamento. Eu não sei trabalhar com bagunça. Tenho mania de perfeição, quero fazer as coisas certas. Então, sempre procurei ser muito profissional nisso aí. Você vivenciou uma vida no magistério. Sim, sim. Como é que é tirar o tempo para se dedicar à família, magistério, família, magistério, a pintura, a criatividade, a concentração, porque isso demanda tempo. Justamente. Depois nós vamos mostrar vários quadros que você trouxe para o programa, isso demanda muito tempo. É aí que o artista é o artista, porque ele tem que se dividir entre casa, família, amigos, trabalho e a pintura. Tu tinhas que arrumar, hoje pegava 1 hora, amanhã conseguia pintar 2 horas, passava 3, 4 dias, não dava para pintar. Então era assim, eram momentos até roubados, às vezes, de uma outra atividade para conseguir pintar. Como é que vem a imaginação? Aquela coisa do criar. Eu sempre acho muito fantástico o criar. Porque o dom da pintura, você vai desenvolvendo, mas tem que ter o dom da imaginação. Eu imaginei, eu criei, agora eu tenho que botar no papel, na tela, no quadro, enfim. Você não pode pintar quando está preocupada com alguma coisa, quando tem problemas na família, quando tem coisas ruins acontecendo. Para pintar, eu preciso estar tranquila. Aí ela começa a fluir. Principalmente quando eu jogo tinta nas telas, que eu penso, agora eu vou fazer uma abstração, vou colocar várias cores e aí eu vou tirar alguma coisa destas cores. Isso quer dizer que você pega uma tela, pegou uma tela, joguei várias tintas aqui coloridas, disso você vai tirar um... Eu vou tirar alguma coisa. E isto é uma técnica, não quer dizer que todas as telas são feitas assim, porque às vezes você faz primeiro um desenho, que você imagina, e depois você vai colorindo. Outras vezes é o contrário, eu faço a tela colorida primeiro, e aí eu vejo qual é o desenho que eu posso tirar daqui. Mas o desenho é muito importante, porque mesmo quando você vê uma tela abstrata com vários tons, e não aparece um desenho específico, mas por trás de todos esses tons, tem alguma coisa desenhada. Tem uma imagem? Tem uma imagem. A pessoa consegue visualizar uma imagem, entende? Mesmo que esteja vários tons misturados, ali atrás tem um desenho que significa no alguma subconsciente, coisa, que significa alguma coisa e tu vê uma imagem. Tá. E quando você não tem você trouxe aqui que nós vamos mostrar daqui a pouquinho, você busca coisas antigas de uma cidade, no caso do Rio do Sul. Aí você pega uma fotografia antiga e joga aquilo para a tela? É isso? Aí é um pouco diferente, porque aí é uma releitura de uma fotografia. Então eu vou procurar retratar na aquarela, ou no pastel, ou na tela, eu vou retratar aquela fotografia. Ela tem que ser o mais parecido possível com a realidade. Aí eu vou tentar desenhar como eu consigo, às vezes até de memória, porque nem sempre tu consegues uma fotografia. Quando nós éramos criança, no colégio, nós aprendíamos a aumentar uma fotografia com quadradinhos. Não sei se tu passasse por essa época também, tá? Então, muitas vezes você tem que usar desse recurso para aumentar
uma fotografia que nem que se tava consegue, desse tamanhozinho? que são desse tamanhozinho, e você quer passar para uma tela maior, tu tens que fazer assim. Até a foto daquele binoclinho pequenininho. Sim, né? tudo que isso eu, dá Aldo, para você, trabalhar. esses Eu meninos tenho- que estão aqui É. não conheceram. É. Aquele binoclinho, eu tenho uma saudade de ver aquela fotografia lá dentro. Até aquilo tem que aumentar para poder fazer a releitura, é isso? Uhum, tem que fazer. Estimada, essa releitura você falou releitura, e você falou do pastel. Eu falei para ti que eu comecei a pintar em 1990. Quando chegou em 2002, nesse ano eu pensei, por que não fazer um trabalho de pintura usando essas casas antigas? E foi daí que surgiu, então, essa releitura, esse resgate de memória do passado de Rio do Sul. Eu queria retratar pontes, igrejas, casas antigas, colégios, construções bonitas que não existiam mais porque foram demolidas e no lugar delas foram edificados outros prédios. Né? Então aí eu comecei a pensar nisso. Como fazer? Como fazer? Passar para um papel, passar para uma tela? Foi aí que eu pensei, tenho que fazer primeiro um estudo. O que é um estudo? É fazer primeiro um rabisco numa folha com desenho, ver como é que vai ficar. E aí eu usei então o pastel, certo? Esse pastel é um bastão, como se fosse o lápis de cera, que tu conheces, só que é um material um pouquinho melhor, um pouquinho diferente, mais molinho, e você risca e depois esfumaça com o dedo. Então, tu trabalha tudo com o dedo. Em cima de onde você deixou... Tudo com o dedo, tudo. A folha toda é trabalhada com o dedo. Aí não tem pincel, não tem nada, Não tem pincel, não tem nada. Você faz o desenho, passa o pastel e depois esfumaça com o dedo. Então, é mais ou menos o que nós temos aí? É mais ou menos Vamos começar a mostrar? Vamos. Porque agora nós estamos curiosos aqui, imagina quem está em casa, né? Tá bom. Depois de ver uma aula dessa aí, nós temos a curiosidade de... Deixa eu pegar aqui, tá. Roseli, você vai aqui, ó. Vamos fazer isso aqui que eu acho que é melhor, né, estimado? Isso, Então, Neri, essa aqui é uma casa de Rodolfo Odebrecht, né? Ela é ali no começo da rua Rui Barbosa, é uma casa antiga, muito linda a arquitetura dela, e não poderia deixar de fazê-la. Aqui atrás, tá? Eu marquei tudo, o livro que eu tirei, tá? A época que ela foi construída, e todas essas fotos, Neri, eu procurei em livros. Aqui tem os dois colégios, o Dom Bosco e o Auxiliadora. Nessa época aqui, o Auxiliadora ainda era Colégio Coração de Jesus, de 1942. Já vamos botar ele aqui. Esse aqui também é de 42? Dom Bosco, esse aí... Não, esse é de 50, década de 50. 50, esse é o Dom Bosco. Isso aqui tudo imagem de livros. A maioria eu tirei dos livros, da Dona Neide Areco, esse que é Rio do Sul em Marcha, que o Vitor Lucas escreveu algumas coisas. Está aqui, Rio do Sul em Marcha, exatamente. E também o livro do Marcos Schroeder. Da família Schroeder, da família Schroeder, da Angelina Wittmann, aquele da ferrovia do Vale do Itajaí. Uma porção de livros. Aqui você fala em lápis, aquarela e pastel seco. O pastel você explicou. E o lápis aquarela? O lápis aquarela foi o que eu fiz o desenho. É como um lápis de cor, só que ele é um lápis aquarela. Então você faz o desenho com o lápis aquarela. E o pastel... Eu pinto. E o lápis aquarela, se eu quisesse molhar, eu poderia molhar e fazer misto. Tá? O que é o misto? O misto, o misto é misturar a aquarela do lápis aquarela com o pastel. Com o pastel, que também fica bom? Também fica bom, mas aqui eu só usei o lápis aquarela como seca. Tá? Esse aqui então é o nosso colégio... É o Colégio Coração de Jesus. Hoje é o Maria Auxiliadora. Agora até ele está diferente porque foi reformado depois do incêndio, né? Incêndio, né? É. Isso aqui é da década de 42, ampliado... o colégio foi ampliado em 1942. Em 42, Esse aqui é o posto Esso do Carlos Schroeder, na década de 50. Aliás, aquilo ali era tudo deles. Era tudo deles, da família Schroeder, né? Exatamente, Esse aqui é do Móveis Siebert. Esse é da família? Da família lá no Buda, da família do Aldo. Lá no Buda. Lá no Buda. Esse prédio existe, é aquela danceteria. Hoje, foi tirado essa parte aqui de trás, né? E eles reformaram e fizeram uma danceteria lá. E a danceteria ali, é verdade, é bem ali mesmo. É ali.
Aqui é a nossa tecelagem rio-sulense, lá na Rua 15, Na Rua 15, que ainda está de lá. novembro, que ainda está lá também. Essa década de 50 também, Também. tecelagem Rio do Sul S.A., exatamente. Pincel também é lápis, lápis aquarela e pastel seco, Pastel seco, Quando comecei essa série, eu queria, assim, será que eu vou deixar aqui ou vou passar para aquarela ou vou passar para tela? Isso aqui é um estudo. Mas não deixa de ser um trabalho de arte. Isso aqui é um estudo? Ainda é um estudo. E o que pode melhorar além desse estudo, então? Aí depois eu fiz as aquarelas em cima disso aqui. Que você tem aí para mostrar? Tenho aqui para mostrar. Então nós vamos mostrar depois. Tá. Isso aqui não vai Mas isso pode ir também para um quadro, pode ser emoldurado e tem o mesmo valor de uma obra de arte. E vai também para uma exposição vai também para uma valor. exposição, tem o mesmo valor. Tá? Eu considerei estudo porque eu queria ver como é que ficava. Será que ia ficar bom, não ia? Senão eu nem passaria para aquarela e para tela. Primeiro eu queria fazer assim. Isso é uma forma de eu trabalhar. Nem todos fazem assim. Tem pessoas que já fazem direto na tela e pronto. Mas eu gosto de fazer por etapas. E você é feliz fazendo isso? Sou. Muito? Sou, eu gosto demais. Mesmo? Gosto Que demais, bom. Me dedico e sinto pena que eu não tenho mais tempo para poder me dedicar. Tenho pena. O meu tempo é muito dividido. Tá, e essa situação aqui é o nosso Hospital Cruzeiro Hospital Antigo. Cruzeiro Antigo. Hoje o nosso Verdão, vamos Hoje dizer é assim. o nosso Verdão. Aonde Exato. o Aldo foi provedor. Foi provedor eu lá lembro também. disso, para ver que nós somos daquela época muito antiga. Bem antiga. É verdade. E aqui até é a maternidade Maria Auxiliadora que ficava atrás do Hospital Cruzeiro. Do Hospital Cruzeiro, atrás do Hospital Cruzeiro. É verdade, a maternidade ficava ali atrás. Ali atrás, Isso aqui, 1954. Para te ver, né? Para te ver. Essa maternidade já não existe mais ali. Não existe mais ali. Ela não. Agora não existe. O Verdão ficou. Do Verdão o que era Verdão Cruzeiro. ficou, mas a maternidade não. Eu não sei se tu queres ver tudo aqui, ainda não, tem vamos mais. Passando, vamos aproveitar o tempo. A Igreja Católica. Essa é a nossa igreja matriz. A igreja matriz. Isso aí eu fiz também com um pouquinho de... Risquei mais, a parte de cima não está tão esfumaçado. É a igreja, a nossa catedral hoje. E né? aqui é a igreja evangélica, de confissão luterana. São duas fotografias que eu vejo sempre na memória. A igreja evangélica e a nossa igreja matriz. Uma coisa fantástica mesmo. Eu trouxe as mais conhecidas porque... Essa aqui da década de 30, né? O nosso hoje museu, mas era a estação ferroviária. É verdade, hoje é o nosso museu. Hoje é o nosso museu. Estação ferroviária, é verdade. Está muito parecido com o que está lá mesmo. Isso é verdade. Se olhar a realidade de hoje, está muito parecido, né? É verdade. Isso aqui, década de 30. De 30, pessoa... a foto que eu tenho, né? Anos 30. Então, essa aqui eu não tenho a data, mas é aqui entrando para a Rua 15. Ali entra para a Rua 15, aqui é o Banco do Brasil hoje. Ali do outro lado é o Banco... É o Banco do Brasil, que foi outrora ali o consultório... Do Dr. Dorigatti, Francisco Dorigatti. Exatamente. E eu disse agora 15 Ponto Chique para frente, Ponto Chique, justamente. Do lado de cá é o outro banco hoje, década de 50, aqui, ó. Grupo de edificações com marcante influência do estilo germânico, Praça Nereu Ramos, exatamente. Isso, E aqui também é a Praça Nereu Ramos, com a igreja só com uma torre, tá? Aqui aparece a Caça e Pesca, o Bradesco. Isso foi quando ela estava sendo construída? Não foi nem um atentado, não, que uma torre foi quando estava sendo construída. Foi bem na época, então essa torre ainda estava para ser levantada. Tava. Isso aqui também é histórico, porque sim, a construção dessa igreja... Na verdade, eu fiz 80 estudos. Eu trouxe para você alguns aqui para te olhares, mas tem 80 trabalhos desses prontos. De coisas antigas de Rio do Sul. De Rio do Sul, feitas com pastel. Quando eu terminei, eu pensei, agora eu vou passar para aquarela para ver como é que fica, certo? E parei com o pastel. Fiz esses 80 trabalhos. Mas eles, se eu quiser, eu posso fazer uma exposição só com eles. Só com eles? Só com eles. Você não fez uma exposição Não fiz ainda. Não fiz porque essa etapa ainda não está concluída. E esses trabalhos eu comecei, como eu te falei, em 2002 eu pensei em fazer essa releitura de fotos antigas para resgatar a memória de Rio do Sul, mas eu comecei a fazer isso ali em 2010 e 2011. Esses estudos 2010 com pastel. E 2011. Trabalhando só nisso? Só nisso aqui. E aí eu passei para as aquarelas.
Comecei a botar a tinta com aquarela, usando também as fotos antigas de Rio do Sul. E que nós vamos falar depois do nosso retorno. Nós então, vamos falar ao nosso depois. Intervalo Tá. E vamos voltar para falar das aquarelas, Tá. para depois nós encerrarmos a participação da estimada Roseli Zibler, nossa artista. Tá certo. E depois voltarmos lá no outro bloco do programa com o estimado Aldo Nestor Zibler, para a gente falar um pouquinho de Santa Catarina, Rio do Sul, Brasil, Tá. momento econômico, político, depois da nossa Banda Chapéu Preto.